Bem com vocês? Na aula de hoje, nós faremos a correção da segunda leva de exercícios sobre figuras de linguagem. Como vocês têm percebido, nós estamos trabalhando o assunto aí em duas etapas. Nós já fizemos uma parte de exercícios na primeira atividade do assunto e agora fizemos também uma segunda leva de exercícios, dos quais agora partiremos para a correção. Aqui vocês têm o resumo teórico, que tem todas as figuras de linguagem. Lembrando que nesse momento nós trabalharemos apenas algumas, né? Porque todas elas chegaria o final do ano e não daria tempo. Mas esse material teórico fica com vocês, para vocês darem, né, uma estudada geral aí e tirarem as dúvidas, caso sintam essa necessidade. É sempre bom guardar esse material teórico. Então, vamos lá. Nós temos aqui o primeiro exercício, e já é bastante bacana, porque já requer um grau de atenção. Assinale a alternativa em que não se verifica pleonasmo. Eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque muitos alunos em provas de vestibular ou em provas de concurso, às vezes assim, ou por uma questão de pressa, por uma questão de nervosismo, por uma questão de desatenção, ele bate o olho no enunciado e não percebe, né, um detalhe, muitas vezes. Por exemplo, aqui, assinale a alternativa em que não se verifica pleonasmo. O que significa isso? Que você vai ter que assinalar a alternativa que não for um pleonasmo. Só que se você ler esse enunciado correndo, você não vai ter essa percepção. Esse não vai passar batido. Aí você vai procurar aqui onde é que tem um pleonasmo, vai chegar à conclusão, nossa, mas as alternativas são muito parecidas, o que eu faço? Você enlouquece por uma simples desatenção de enunciado. Você não percebeu que não era para você assinalar onde tinha pleonasmo, mas era para você assinalar a única alternativa em que não havia pleonasmo. É muito importante que vocês levem a sério o enunciado das questões. Por quê? Não adianta estar craque no assunto, não adianta estar o pai da matéria. Entendi, estou pronto para dar aula já desse assunto. Você sabe a matéria, mas passa os olhos com desatenção no enunciado e corre o risco de errar sobre um assunto que você está dominando. Então, assim, o aprendizado, ele é um processo. Não é que a gente dá uma matéria hoje para vocês e vocês já vão sair daqui craques. Nada na vida é assim, né? O bebê, ele tem um número de meses para formar no útero da mãe para poder nascer, né? Uma semente, ela tem o tempo de germinação dela. Tudo tem um tempo. Um alimento, ele tem um tempo para cozinhar, né? Mesmo uma carne de panela de pressão. Se você tem que cozinhar 40 minutos, tira com 15 para ver se você consegue morder. Então, tudo requer o seu tempo. E o estudo, ele é um processo. Às vezes eu percebo que o aluno ele fica muito ansioso, né? Quando eu digo o aluno de maneira geral, não vou citar nomes, porque assim, é uma parcela grande dos alunos, acho que está intrínseco no aluno isso. Achar que ele vai ter que aprender de primeira, que ele vai ler uma vez só e ele vai entender, né? Quando a gente fala em técnicas de leitura, isso é uma questão cognitiva, uma questão patológica, é do nosso cérebro isso. Você só está autorizado a responder um texto com chance de sucesso se você tiver lido pelo menos 3 vezes. O nosso cérebro, é muito curioso isso. Ele não apreende, não é aprender, é apreender. Ele não faz apreensão de um conteúdo de uma maneira veloz dessa forma. Para nós fazermos as cadeias de neurônios ligarem para você formatar um conhecimento, seu cérebro demora 4 minutos. Então, se você tem um texto longo, que em 30 segundos você lê, em 10 segundos você lê a pergunta e em 1 segundo você quer responder, seu cérebro não tirou, né, a informação necessária para responder aquela questão.
Eu não sei que tanta pressa às vezes que o aluno tem de aprender tudo de primeira, né? E também de achar que se ler o texto mais ou menos ele vai aprender, se ele ler correndo ele vai aprender. Não é por aí, né? Tudo tem seu tempo. Durante o seu dia, durante as suas tarefas, tudo você faz de acordo com o que se pede. Por que o estudo a gente vai levar de qualquer jeito? Né? Para quem quer aprender direitinho, é preciso ler um texto mais de uma vez, é preciso ler o enunciado, né? Mais de uma vez. O aluno parece que ele fica afobado. Você dá a atividade, 30 segundos depois ele já respondeu e aí ele começa a cutucar a gente. Tá certo? Tá certo? Vê se tá certo. Vê se tá certo. Aí você fala, não é essa alternativa que você colocou. Aí ele fala, mas é essa então? Não é essa, então. Se você errou a alternativa, você leia o texto novamente, você leia o enunciado novamente. Senão fica aquele jogo que parece loteria esportiva ou sei lá, ou Mega Sena ou alguma coisa. Você vai chutando números até acertar. E o aprendizado, ele não é loteria. O aprendizado é construção de saberes, né? E como eu disse, tudo na vida ele tem um tempo. Então, para você assimilar um conteúdo, você também tem um tempo. É um processo, é patológico, é biológico. Seu cérebro começa a formular cadeias de neurônios a partir de 4 minutos. Se você leu um texto em 30 segundos, você não leu esse texto, você passou os olhos. Ou você leu, mas não entendeu. Porque ler é uma coisa, entender é outra, compreender, interpretar. A leitura, ela é um mecanismo mais amplo, né? Ler um texto não significa tê-lo entendido. Então, é importante que vocês mantenham a calma, leiam com atenção e não fiquem se martirizando por não entender as coisas de primeira, porque não vão entender mesmo, certo? Tudo que a gente faz de qualquer jeito e acerta de primeira é só sorte de principiante, depois não dá certo, né? Então, nesse primeiro exercício, a gente vai ter que assinalar a expressão que não tem pleonasmo. Então, vamos lá. É preciso encarar de frente os problemas da vida. Encarar, olha a palavra encarar, vem de cara, né? Encarar é ficar cara a cara com alguma coisa, ou cara a cara com uma pessoa, no caso aqui, cara a cara com os problemas. Ué, você só consegue encarar se você tiver de frente, porque atrás nós não temos a cara, atrás nós temos as costas, atrás nós temos a parte de trás da cabeça. Então, encarar de frente é pleonasmo, por quê? Porque encarar já subentende que você está olhando de frente, certo? Por isso que é pleonasmo. Vi com os olhos os preços dos remédios na tabuleta. Óbvio, vi com os olhos, você não viu com as orelhas. Por isso que é pleonasmo. Claro, existe uma intencionalidade em fazer esse pleonasmo? Existe. Você dá mais força para a frase, você dá mais veracidade para a situação. Por isso que a gente não pode dizer que isso é errado. Ele é um vício de linguagem, ele é uma figura de linguagem, mas não é um erro. Porque às vezes, quando você diz é preciso encarar de frente, você torna a frase mais forte. Então, não dá para dizer que essa frase está errada, mas dá para dizer que ela é um pleonasmo, porque ela comete um vício de linguagem, certo? Então, a A e a B não são. Chorei aquelas lágrimas terríveis e doloridas. Mais uma vez, nós temos pleonasmo, porque nós só choramos lágrimas. Nós rimos risos e choramos lágrimas. E é pleonasmo, certo? Agora, que dá uma ênfase, que dá um poder, que dá um punch bom para a frase, dá. Mas do ponto de vista da gramática, é um vício de linguagem chamado pleonasmo. Agora aqui, a brisa matinal da manhã assoprou, a brisa matinal da manhã soprou calma como nunca. Ué, se é matinal é da manhã, né, gente? Noturno é da noite, né? Vespertino é da tarde. Matinal ou diurno refere-se à manhã. Então, a brisa matinal, ela é um pleonasmo, porque se é matinal, é da manhã. Ou seja, temos como correta aqui
né? Pus fogo no monte de lenha. Não tem pleonasmo nenhum aqui, né? É uma frase simples, sem pleonasmo, certo? Agora, aqui o exercício número 2, eu havia comentado com vocês que o grau de dificuldade a gente vai aumentando aos poucos. Então, aqui a gente já tem um exercício diversificado para a gente achar, né, a figura de linguagem nesse diálogo aí, nessa tirinha, né, nesse jogo de imagens que vocês têm aí. Aí nós temos ali provavelmente um professor. Toda certeza é relativa. O que ele quis dizer com isso? Né? Que, pera lá, certeza é uma questão de ponto de vista, né? O que ele está querendo dizer é que a gente não pode ter certeza nenhuma na vida, porque a certeza é relativa. Pode ser certeza, mas dependendo do ponto de vista que você olha, pode ser que não seja. Então, ele diz, toda certeza é relativa. Aí o aluno pergunta, tem certeza, professor? Aí ele diz, absoluta. Olha como ele entrou em contradição. Olha que contradição é essa? Ué, ele está dizendo que toda certeza é relativa. E depois ele diz que ele tem certeza absoluta. Se toda certeza é relativa, ele não pode ter certeza absoluta. Então, aqui, nós temos uma contradição de ideias. Nós temos ideias, conceitos que entraram em contradição. Ou seja, nós tivemos aqui um choque de ideias. E a figura de linguagem que representa a contradição das ideias é o paradoxo. Lembram-se que na videoaula sobre essa leva aí de figuras de linguagem, eu deixei muito enfatizado a diferença entre paradoxo e antítese e falei bastante de paradoxo. Quem errou tem que voltar lá na videoaula e assistir novamente, porque foi algo que na videoaula eu deixei bem claro. Pedi que vocês botassem reparo mesmo ali para esclarecer direitinho qual é o conceito de paradoxo. Agora vamos aqui à questão número 3, que é uma questão de vestibular, ó, vestibular da VUNESP. A VUNESP ela é uma entidade que ela faz provas de vestibular e faz provas também de concurso, né? Todo mundo um dia vai passar por alguma prova da VUNESP. Se Deus quiser, vai passar. Aí ele pede o que da gente? No trecho, dão um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. Parece papo de político, né? Que mudar mesmo, eles não mudam o mínimo, mas continuam mandando muito, mandando o máximo. Aqui eu não tenho um choque de conceitos, eu não tenho uma contradição de ideias, eu tenho simplesmente um jogo de palavras opostas. Mínimo é o oposto de máximo e máximo é o oposto de mínimo. Então, quando eu tenho só um jogo de palavras e não um jogo de ideias, eu tenho apenas jogo de palavras opostas. Eu estou diante de uma antítese, certo? Alternativa certa nesse caso, alternativa E. Por quê? Aqui eu tenho um choque de ideias. Choque de ideias, paradoxo. Aqui não. Aqui eu tenho um jogo de palavras opostas. Mínimo é o oposto de máximo e máximo é o oposto de mínimo. Assim como alto é o oposto de baixo, assim como gordo é o oposto de magro, certo? Assim como escuro é o oposto de claro. Mas se a gente olhar aqui, não é um enunciado contraditório, é um enunciado simples, né? O que ele está querendo dizer é que, né, parece frase política, que dão um jeito de mudar o mínimo, ou seja, fazem o mínimo, mas na hora de mandar poder, eles têm o máximo. Então, é muito poder e pouca atitude, certo? Agora, aqui, vamos lá para cá. A questão 4 pedia que nós lêssemos um poema aqui chamado O Sobrevivente, de Carlos Drummond de Andrade. Então, nós deveríamos ler esse poema para depois responder a questão número 4. E é o que nós vamos fazer aqui. Vamos ler aí esse poeminha.
Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja, de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem-fio. Não precisa estômago para digestão. Um sábio declarou a O Jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Mas até lá, felizmente estarei morto. Os homens não melhoram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E, se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Desconfio que escrevi um poema. Carlos Drummond de Andrade. Então, a gente tem esse poema aqui, né? Se a gente for analisar, é um poema que retrata a indignação dele com o mundo em que ele está vivendo, né? O que ele quis dizer? Que está tudo tão artificial, que está tudo tão complexo, que o ser humano tá metendo tantos pés pelas mãos, que não tem nem mais assunto para fazer poesia, né? Em tese, ele faz isso. E ele fala disso. Aí, o que ele pergunta aqui para a gente? Dos versos a seguir, presentes no poema acima, qual representa uma ironia? Foi uma figura de linguagem que nós vimos também. Então, aqui nós temos, né, vários versos desse poema, tá vendo? Cada linha é um verso. E esse enunciado, ele quer saber, de todos esses versos aqui, todos foram retirados do poema, qual deles representa uma ironia? Nós temos uma figura de linguagem ironia aqui. Qual que é? Os percevejos heróicos renascem? Não. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Talvez nós temos uma hipérbole aqui, né? Porque um dilúvio é muita coisa. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Também não. Parece uma ordem, né? Os homens não melhoram. Isso é verdade. Também não é uma ironia. Agora, quando ele fala desconfio que escrevi um poema, ele está sendo irônico, porque ele escreveu um poema. Ele não tem essa desconfiança. Ele pegou ali naquela época, né? Ele pegou ali a caneta dele, o papel dele, e a intenção era escrever um poema, ele botou até título no poema. Quando ele chega aqui embaixo e fala desconfio que escrevi um poema, ele está sendo irônico. Por quê? Porque ele não desconfia, ele tem certeza que ele escreveu um poema. É a mesma coisa que chega alguém ali a gente está na sala de aula, chega um aluno de uma outra sala, né? Eu estou dando aula lá no primeiro ano, chega um aluno do terceiro, aí ele fala para mim, desconfio que entrei na sala errada. Claro que ele não desconfia, ele está sendo irônico, ele tem certeza, né? Ele conhece, né? Quem dá aula na sala dele, ele conhece os colegas dele. Quando ele olha e vê que não encontra uma carinha conhecida, ele fala, desconfio que entrei na sala errada. Não, ele não desconfia, ele tem certeza. A mesma coisa aqui, quando ele diz, desconfio que escrevi um poema. Ele não desconfia, né? Ele realmente escreveu um poema, certo? Agora, aqui nós temos 3 versinhos, né? Cada linha é um verso e a gente tem que ler esses versos para responder a questão número 5. E aí, o que está escrito aqui, ó? E se encorpando em tela entre todos e erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos no todo. Entretendendo, raio de palavras, se você procurar no dicionário, você não vai achar. Por quê? Essa palavra, ela foi criada pelo próprio autor, né? A gente chama de neologismo. É uma palavra que não vai para o dicionário,
Por quê? Porque ela teve sentido aqui na poesia dele, nos versos dele. É uma palavra que as pessoas não usam. E se as pessoas não usam essa palavra, ela não vai ela não vai fazer parte de um dicionário da língua portuguesa. Ela foi uma palavra criada só para esse contexto do poeta. O poeta pode, porque faz parte da criação poética. E o que está dizendo aqui? Esse entretendendo. Está dizendo que as pessoas estão em máxima interação. Eles estão se entretendo, ou seja, se divertindo, mas estão se entendendo muito bem. Então, o que a gente vê aqui é uma interação, né, num grau máximo. Tá todo mundo ali unido, ligado, conectado, né? Aí, o que ele diz? Observando esses versos aqui como um todo, nem o primeiro, nem só o segundo, nem só o terceiro. Observando esses 3 versos, nós temos acima um exemplo de que figura de linguagem? Prestem atenção no quanto, né, a letra T, ela se repete. Olha como o T é forte. Quando você lê em voz alta, parece que você só escuta esse T, né? Quando você tem uma repetição forçada de consoantes, nós damos o nome de aliteração. Isso está na videoaula de vocês, certo? Então, repetição de consoante, uma repetição forçada, tá vendo que aparece por várias vezes, nós estamos diante de uma aliteração, certo? Relembrando vocês, porque nunca é demais, é um conteúdo que é interessante vocês guardarem consigo. Quanto mais nós entrarmos no universo da interpretação de poemas, mais nós vamos ter que ter conhecimento dessas figuras de linguagem, porque elas fazem parte do processo de construção do poeta, tá certo? Do pensamento da poesia. O pensamento da poesia, ele é construído a partir desses recursos de linguagem. No caso aqui, as figuras de linguagem. Tudo bem? Então, se houver alguma dúvida, eu sugiro que vocês reportem essa dúvida para que eu possa esclarecer. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais.